Vamos esperar que aquela mensagenzinha começou. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí para a nossa aula síncrona de hoje. Nessa aula nós vamos falar sobre as EDOs lineares de primeira ordem e sobre as EDOs separáveis. Esses dois temas foram os temas dos vídeos que eu disponibilizei para vocês na sexta-feira, da indicação da literatura que eu pedi para vocês lerem, fazerem exercícios. São o grosso dos exercícios, da lista de exercícios que vocês têm para me entregar na sexta-feira. Lembrem-se dela. A lista vai ficar aberta até as 23 horas e 59 minutos, tá? É tempo mais do que suficiente para não terem aqueles problemas de última hora, tá? Só vou aceitar as listas através do SIGA-A, tá? Então, professor, minha internet caiu na hora que eu ia enviar, faltando 1 minuto para terminar o prazo. Lamento. Caiu com 1 minuto que faltava para você entregar um prazo de uma semana inteira, então eu não vou aceitar, não. Fiquem atentos a isso, tá bem? E queria começar, como eu comecei na semana passada, sabendo o que vocês fizeram, o que vocês se assistiram aos vídeos, se conseguiram fazer os exercícios, se começaram a fazer esses exercícios, como é que estão as coisas. Então, eu vou colocar aqui a pergunta para vocês e vocês respondem digitando aqui. Para aqueles que procuraram assistir aos vídeos, tentaram fazer os exercícios, alguma coisa assim, e 2 para quem ainda não botou a mão. Pode aí digitar. 1 para quem fez alguma coisa, estudou um pouco, assistiu os vídeos. 2 para quem não botou a mão ainda. Opa, hoje está melhor do que sexta-feira passada, ou quarta passada. Ótimo, gente. Eu reforço a importância, tá? Reforço a importância para o aprendizado de vocês, para o bom desenrolar da disciplina, até para aquilo que eu consiga ajudá-los, a importância de se preparar para vir para a aula, para a gente poder fazer esse momento nosso aqui render o máximo possível, tá? Então, já que a maioria de vocês, se não a totalidade, relatou aí que assistiu, que viu alguma coisa, que começou a mexer, quais têm sido as principais dificuldades que vocês têm encontrado? São dificuldades mais teóricas, são dificuldades mais técnicas em resolver os problemas? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Eu estava conversando com a Isabela um pouco antes aqui, ela estava me relatando que a dificuldade principal dela é em relação à parte mais técnica de resolução, efetivamente. A Suelen me disse aqui que teve algumas dúvidas mais teóricas. Você podia me dizer, Suelen, o que você achou mais complicado, o que você não conseguiu entender, quais foram as suas dúvidas nesse sentido? Ótimo. São duas questões importantes, tá, Suelen? Eu posso falar disso para você, sim. Não só para você, mas para você e para os seus colegas. Mais alguém queira relatar, pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone, falar no microfone aí também, não tem problema não, viu, gente? Essa conversa inicial aqui nossa é importante até para o direcionamento que eu vou dando aqui, para a maneira como eu vou resolvendo os exercícios, tá? Os exemplos aqui na aula. Por exemplo, Suelen, essa questão da linearidade era uma questão que eu já iria abordar com vocês, porque foi algo que eu não falei com vocês na semana passada, então eu já pretendia dar uma pincelada. Mas, por exemplo, essa questão do intervalo de validade não estava, né, no planejamento. Eu tinha em mente de falar, eu sei que alguns exercícios do Reginaldo pedem essa ideia do intervalo de validade, mas tá vendo? Aí a gente já consegue direcionar um pouco melhor para as dúvidas de vocês. Mais alguma dúvida, gente, que vocês teriam? Fabrício, abriu o microfone aí. Pode falar, Fabrício. O professor, né, nem bem dúvida não, né? Algumas dificuldades é só para ir relembrando alguns conceitos mesmo do cálculo 1 e cálculo 2 aí, para ir conseguindo desenrolar as questões, né? Às vezes dá uma agarradinha por causa disso, ter que ir relembrando a parte das integrais, das derivadas. Isso é importante mesmo, viu, Fabrício? Essa dificuldade é uma dificuldade que realmente aparece no curso de cálculo 3, até mesmo quando a gente está na modalidade presencial.
Porque, como eu falei semana passada, o cálculo 3 ele se escora muito no cálculo 1, muito mais no cálculo 1 do que no cálculo 2. Integrar, certo? Derivar, integrar principalmente é uma ferramenta extremamente útil para nós. No fim das contas, a maior parte das técnicas que a gente acaba estudando aqui para resolver equações lineares, equações de primeira ordem, equações diferenciais ordinárias, são técnicas baseadas em integração. Em algum momento você precisa realizar alguma integração. Então, aquelas integrações por parte, integração por frações parciais, essas coisas todas acabam aparecendo a todo momento, tá? Então, realmente. E aí, o que eu recomendo, o Fabrício? Você está com uma dúvidazinha? Pega um material de cálculo 1, pega um livro de cálculo 1 que você tem estudado, pega suas anotações de cálculo 1, vai num vídeo do seu professor lá do cálculo 1 e dá uma olhada, tá? Volta mesmo para você poder consolidar essa ideia para que na hora que você vai atacar o problema do cálculo 3, que é resolver as EDOs, você deslanche, entendeu? Certinho, obrigado, professor. Nada. Bom, mais alguém gostaria de se manifestar? Falar de uma dúvida? Pode falar de dúvida específica. Ah, professor, eu tentei resolver o exercício tal e não consegui. Pode ser um exercício da lista que você tenha tido dificuldade também, não tem problema não, tá? Bom, deixa eu compartilhar então a minha tela aqui com vocês para a gente começar a rabiscar. Daqui a uns gráficos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas por enquanto nós vamos começar aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir da dúvida da Suelen sobre linearidade, que é a primeira coisa que eu quero discutir com vocês hoje, e aí depois a gente vai para o resto. Aquela questão do intervalo de validade, Suelen, eu vou falar um pouquinho mais no final, tá bom? Eu vou falar então hoje para vocês sobre as EDOs lineares de primeira ordem, fator integrante para resolver essas integrais lineares de primeira ordem, e sobre as EDOs separáveis. Bem? Então vamos lá. Primeiro aquela questão sobre a linearidade. Tá? O termo linear aqui, gente, ele vem do linear. Todo mundo aqui lembra das funções lineares, né? Então, por exemplo, uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, todo mundo lembra que é uma coisa do tipo ax mais by igual a uma constante c. A equação da reta, né? Uma equação do primeiro grau em duas variáveis. Aqui é a equação da reta. Ou ainda, ax mais by mais cz igual a d. Essas equações aqui lá do Gaávio, a equação da reta, a equação do plano no espaço. Essas equações, a característica delas é que elas têm a seguinte propriedade: xy, xy e z são as incógnitas delas, são as incógnitas delas, variáveis. A potência dessas variáveis é igual a 1. E você tem aqui multiplicando coeficientes, que nesse caso aqui são coeficientes reais, são números reais. Mas a principal característica é que você caracteriza uma equação do primeiro grau pelo fato de que as variáveis da sua equação, todas elas estão elevadas ao expoente 1, e essas variáveis estão combinadas a partir de coeficientes. No caso das EDOs lineares, tá? O que vai mudar? O que vai mudar é que os coeficientes não vão ser mais constantes. Os coeficientes vão ser funções da variável livre. Eu vou escrever aqui, então, uma EDO linear de terceira ordem. Se ela é de terceira ordem, vai aparecer aqui a derivada de ordem 3. Então, veja, nessa soma, nesse produto que eu escrevi aqui, essa função A3 de t é uma função coeficiente. Da mesma forma, vai aparecer uma função A2 de t,
que também é uma função coeficiente, multiplicando a segunda derivada. Vai aparecer uma função A1 de t, também multiplicando a primeira derivada. Uma função A0 de t, multiplicando a própria função y. Então, essas funções A0, A1, A2, A3 e f de t são o que nós chamamos de coeficientes da equação. Os coeficientes de uma EDO linear são funções que dependem da variável livre t, nesse caso que eu estou escrevendo. E a propriedade de que y e todas as suas derivadas que aparecerem na equação estão elevadas ao expoente 1. É isso que caracteriza uma EDO ser linear. A potência de y e das suas variáveis são todas iguais a 1, e elas aparecem, essas funções, multiplicadas por coeficientes que dependem apenas da variável livre t. Então, como eu disse, essa e essa são os coeficientes da equação que dependem apenas da variável livre t. Então, isso aqui é DO linear de terceira ordem. Bem? Então, por exemplo, uma EDO linear de primeira ordem teria só essas parcelas aqui, ó. Porque para ela ser de primeira ordem, eu tenho que ter só até a primeira derivada. Isso aqui, primeira ordem. É isso que a gente vai se ater hoje. Nós vamos estudar as EDOs lineares de primeira ordem. Mas a classificação das EDOs lineares é a mesma, tá? Você tem uma combinação entre y e suas derivadas através de coeficientes que são funções que dependem da variável livre. Bom, então, olha só, alguns exemplos aqui. E depois a gente vai caracterizar a não linearidade. Tudo que fugir de uma expressão como essa é não linear. Então, olha só, vamos pegar aqui uma EDO de quarta ordem, por exemplo. Posso pegar... Quarta não, terceira ordem, para não ficar tão pesado. Vou colocar aqui, ó, t ao quadrado vezes y, 3 linhas, mais seno de t vezes y, 2 linhas, mais cosseno de t quadrado vezes y' mais exponencial de t vezes y igual a ln de t, por exemplo. Note, então, que, primeiro, as potências de y e as suas derivadas que aparecem na EDO são todas potências 1. Eu não tenho aqui y3 ao quadrado ou y3 elevado a menos 2. As potências aqui são y3 linhas, então é y3 linhas elevado a 1, ou 2 linhas elevado a 1. Agora, o que pode aparecer nesse coeficiente? Pode aparecer constante. Pode aparecer 2y, 2 linhas, menos 5y', mais y igual a 1, por exemplo. Isso aqui é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Essa daqui é uma EDO linear de terceira ordem com coeficientes variáveis. Esses coeficientes podem ser qualquer coisa, desde que dependa apenas da variável t. Ah, mas e a constante? A constante é uma função constante da variável t. Bem? Agora, o que foge a isso daqui? Foge a isso daqui, então, esses dois exemplos aqui são lineares. Foge a isso aqui qualquer coisa que seja diferente dela. Como, por exemplo,
uma EDO não linear bem simples. Uma EDO não linear bem simples. Y' vezes y igual a menos 1, por exemplo. Essa EDO é não linear. Por que ela é não linear? Porque aparece esse produto entre y e y'. Você pode entender que y sendo incógnita da sua equação, as derivadas de y também são incógnitas. Então, isso daqui é como se fosse, numa equação algébrica, um x vezes y. Então, por exemplo, quando você pega a equação x² mais xy mais y² igual a 1. Isso é uma equação de uma elipse, tá? Uma equação de segundo grau. Esse termo x vezes y que aparece, esse produto entre as incógnitas, isso é um termo de segundo grau também, porque você soma um expoente aqui que é 1 com um expoente aqui que é 1, 1 mais 1, 2. Tá? Então, esse produto aqui, do ponto de vista da ordem polinomial, tá? Se a gente puder pensar assim, isso daqui é um termo de ordem 2 e não um termo de ordem 1. Qualquer potência que aparecer, por exemplo, y² mais y' ao quadrado igual a t², por exemplo. Essa equação ela é não linear. E a não linearidade não se deve ao t² que aparece aqui. Aqui poderia aparecer qualquer coisa se dependesse só de t. A não linearidade está aqui, ó, nesse y' ao quadrado. Você tem um termo de ordem 2 aqui. Termo de grau 2, melhor dizendo. Ordem de derivação. Grau aqui, o grau do monômio. Tá? Você também não pode ter composições, pessoal. Você não pode ter, por exemplo, a equação y duas linhas mais... Y duas linhas? Não, vou pegar aqui, ó. Y' mais seno de t, seno de y igual a 1, por exemplo. Onde é que está a não linearidade? A não linearidade está no fato de você ter essa composta da função y com uma função não linear, que é a função seno. Seno de y é uma função não linear. Bem? Então, esses três exemplos aqui são três situações de não linearidade. Bem, deixa eu voltar aqui na minha tela. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Ô, Suelen, ficou um pouco mais claro agora essa questão da linearidade para você? Ficou sim, professor. Obrigada. Essa analogia que o senhor deu no início com plano e reta, isso aí esclareceu já na minha cabeça já. Essa questão que bom. Que bom. É exatamente isso. A analogia mais fácil de ser feita para você entender a ideia da linearidade da equação é com as equações de plano e reta, tá? Isso mesmo, ótimo. Pessoal, entenderam essa ideia de linearidade? Podemos avançar? Professor, diga. No caso aí, por que ó, y' mais seno de y não é linear, mas y' mais seno de t vezes y é linear? Exatamente. Y' mais seno de t y igual a 1. Essa daqui é linear. É considerada a variável... Porque aqui você está calculando seno de quem? Você está calculando o seno da variável livre. Aqui não tem composição da função seno com o y. Isso daqui é um produto, olha, o coeficiente multiplicando y. Aqui
você está calculando seno da sua incógnita. A diferença entre essas duas equações é essa. Essa daqui é linear, porque simplesmente você tem o coeficiente seno de t. Os coeficientes podem ser quaisquer funções. Quaisquer funções. Os coeficientes. O que você não pode é compor y, y', as derivadas, com outras funções. Isso sempre vai gerar não linearidade. Por exemplo, a equação... Quem é que me perguntou? Essa pergunta foi ótima. É eu, Isabela. Ô, Isabela, essa pergunta é ótima. Ó. Essa equação aqui, ó, y duas linhas... Não, deixa eu pegar um... Eu anotei um exemplo aqui, quer ver? Deixa eu procurar aqui no meu caderninho de anotações que eu fiz para aula. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui vai... Eu vou pegar... Ah, não era isso que eu queria. Vou pegar esse daqui. Vou pegar essa equação aqui, ó. dy, dx... dy, dx igual a 2x mais 1 sobre 3y ao quadrado menos 3. Essa equação, por que ela é não linear? Ela é não linear por causa dessa potência y ao quadrado que aparece aqui. Mas mais do que isso, veja, eu posso reescrever essa equação dy dx, posso escrever y'. Posso escrevê-la assim, ó, y' que multiplica 3y ao quadrado menos 3. Eu acho que esse exemplo aqui não se prestou muito bem ao que eu queria dizer, não. Igual a 2x mais 1. Essa equação é não linear, porque você já tinha aquela potência y ao quadrado, e quando você reescreve assim, ó, vai aparecer aqui o quê? 3y' vezes y ao quadrado. Então, aqui... Tá vendo? Aqui você tem essa não linearidade brava aqui, ó, do produto entre a derivada e a potência quadrática. Tá? Mas não era isso que eu queria dizer, não, né? Eu estava falando sobre a composição, não é, Isabel? Sim, mas ficou claro. Não, tá ótimo, então. Tá ótimo. Deixa eu avançar um pouquinho mais, e daqui a pouquinho eu vou retomar esse exemplo aqui, ó, para a gente falar do intervalo de validade. Mas esse exemplo aqui é uma situação de uma EDO separável. Ela é não linear, então a gente não vai usar a técnica. As EDOs lineares de primeira ordem, EDO linear de primeira ordem, elas sempre vão ter a forma padrão escrita da seguinte maneira, olha, y' de t mais p de t vezes y igual a q de t. Se eu voltar a minha tela um pouquinho, vocês poderiam me perguntar onde foi parar o coeficiente que teria que aparecer aqui, ó. Não teria um coeficiente A1 de t vezes y'? Eu sempre posso, admitindo que A1 de t seja diferente de zero, dividir pelo coeficiente da derivada y'. Então, dividindo por A1, ficaria 1 vezes y' mais A0 sobre A1, e aqui f de t sobre A1. E então a equação se escreve nessa forma que eu gosto de chamar de forma padrão da equação, tá? E por que a forma padrão é importante? Ela é importante porque, ao calcularmos o fator integrante para essa EDO, o fator integrante para essa EDO, ele depende desse coeficiente P de T aqui, ó. O fator integrante é calculado a partir desse coeficiente P de T. Tá? Ele é calculado a partir desse
coeficiente P de T. O fator integrante, no vídeo que nós temos lá no nosso canal, eu explico por que o fator integrante é dado dessa forma, por que ele funciona. Eu faço uma boa explanação a respeito da propriedade do fator integrante, eu vou mencioná-la aqui, mas assistam o vídeo para vocês entenderem bem o papel que o fator integrante tem, até porque essa ideia do fator integrante ela vai aparecer de novo depois, quando a gente for estudar as equações exatas, então uma ideia recorrente, tá? Mas note então que eu defino o fator integrante, eu calculo o fator integrante a partir da integral dessa função P de t. Então, essa função P de t, eu estou admitindo que ela seja pelo menos contínua aí, para eu conseguir calcular essa integral dela. A função Q de t, eu também vou admitir que ela seja contínua, para eu conseguir calcular essa integral dela. E aí, então, o que é o fator integrante e para que ele serve? O fator integrante é uma função que serve para você simplificar a equação diferencial. Veja só, gente, se eu pegar uma equação diferencial que se escreva simplesmente como y' igual a t quadrado, eu sei que é fácil resolver essa equação porque basta integrá-la. Uma vez que do lado, na minha equação, aparece apenas a derivada y', eu posso resolvê-la diretamente por integração. Eu estou te dizendo aqui, ó, a derivada de uma função é igual a t quadrado. Que função é essa? A função t ao cubo mais t ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, toda a equação que se expressa como a derivada igual a uma função que depende só da variável livre, essa função é facilmente resolvível por integração. E o que o fator integrante vai fazer é transformar essa EDO numa equação parecida com aquela. Veja bem, a principal propriedade do fator integrante é a seguinte. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Propriedade do fator integrante. Qual é a propriedade dele? Quando você multiplica o fator integrante U de t pelo lado esquerdo da sua EDO, esse novo quadro aqui não está me ajudando não, viu, gente? Tá difícil pra caramba para escrever nele. Eu desinstalei e instalei de novo para ver se a gente não tem aquele problema que nós tivemos semana passada, mas ele não está me ajudando muito não, não me adaptei bem a ele ainda não. Então, como eu ia dizendo, a propriedade principal do fator integrante é a seguinte: ao multiplicar o lado esquerdo da EDO por ele, pelo fator integrante, o resultado desse produto é a derivada dessa função aqui, ó, y vezes U de t. Então, quando você multiplica a EDO pelo fator integrante, o lado esquerdo da EDO se transforma numa derivada. E se o lado esquerdo da EDO for uma derivada e o lado direito só depender de t, você vai resolver essa EDO como você resolveria y' igual a 2t. Eu estou te dizendo o seguinte, olha, a derivada dessa função é igual, no nosso caso aqui, vai ser igual a Q de t vezes U de t. Olha, se eu multipliquei a equação toda pelo fator integrante, o lado esquerdo é a derivada de um produto de y por U de t, o lado direito ficou Q de t vezes U de t. Então, note, eu estou aqui nessa situação geral exatamente na mesma situação que eu estou nesse caso particular. Eu transformei a EDO linear de primeira ordem numa equação que se resolve diretamente por integração. Por quê? A integral da derivada, lá pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é igual à própria função a menos de uma constante, certo? Então,
Basta realmente agora, para concluir a resolução de uma EDO linear, integrar essa expressão. Então, se você integra, integrando, o que nós vamos ter é o seguinte. Do lado esquerdo, eu vou ter a integral da derivada de y vezes u de t. Do lado direito, eu vou ter a integral de q de t vezes u de t. Aí eu volto naquela questão. Se a função p de t for contínua, por exemplo, se a função q de t for contínua, eu garanto que essas funções possuem essa integral imprópria, elas possuem primitiva, tá? Na verdade, elas são integráveis, melhor dizendo. Não possuem primitiva, não. Elas são integráveis. Então, eu posso realizar essas operações. O que pode acontecer é eu não encontrar a primitiva para elas. Por exemplo, se você pegar a função exponencial de x², a exponencial de t², a função exponencial de t², ela é uma função contínua. Então, ela é integrável. Mas qual é a primitiva dessa função? Ou seja, qual é a integral indefinida dela? Ela não possui uma função padrão, vamos assim chamar, que a gente conheça, que me diga qual é a expressão dessa integral indefinida aqui. Tá? Então, o que pode acontecer é essa solução ela não ser dada explicitamente. Mas eu sei que ela pode existir. Ela pode não, eu sei que ela existe. Tá? Só concluindo aqui, ó, como eu disse, teorema fundamental do cálculo. Cadê meu cursor? Sumiu aqui. O teorema fundamental do cálculo vai me dizer que essa integral da derivada é y vezes u de t. E do lado de cá eu tenho a integral de q de t vezes u de t de t. Resolvo essa integral, isolo y e eu encontrei a solução da minha EDO linear de primeira ordem. Então, todas as EDOs lineares de primeira ordem, onde as funções p e q guardem certa regularidade, uma continuidade, por exemplo, eu vou conseguir determinar a solução delas. Talvez não de forma explícita em certas situações, mas vou conseguir determinar a solução dela. Bem, essa questão sobre o fator integrante ficou clara, gente. Essa propriedade aqui é o que é de mais fundamental. Vou repetir. Ao multiplicar o lado esquerdo da EDO, linear de primeira ordem, pelo seu fator integrante, o resultado desse produto é a derivada do produto entre y e o fator integrante, tá? Vou até grifar aqui de vermelho, ó, essa propriedade aqui, ó. Tá? Então, se eu te perguntar qual é a principal propriedade do fator integrante, multiplicar o lado esquerdo da equação pelo fator integrante resulta na derivada do produto de y pelo fator integrante, da incógnita da EDO pelo fator integrante. Bem, perguntas aqui, gente? Perguntas? Ô, professor, eu tô pensando aqui, mas nem é em relação a essa explicação não, porque para mim ficou claro, mas em questão de aplicações, para mim na minha cabeça não está muito claro não. As Desaplicações das EDOs? Uma aplicação, eu não consigo imaginar. Tá bom. Veja só. A gente vai estudar as aplicações um pouquinho mais à frente, tá? Mas vou só te dar algumas situações que você pode pensar, que não vou mostrar como aparecem as EDOs, mas só para a gente ter claro onde elas podem aparecer. Por exemplo, caso mais simplesinho, você pega uma caneta assim, ó, e pensa que sua caneta é um pêndulo. Ou melhor, pega um barbantinho, amarra uma bolinha e começa a balançar solta esse pêndulo aqui, tá bom? Esse movimento pendular, eu não me lembro exatamente, mas ele vai satisfazer uma equação diferencial de primeira ordem,
que é y' mais ômega seno de y igual a 0. Tá? Uma EDOzinha não linear. Separável, como a gente vai ver, mas não linear. Se você pega, por exemplo, um tanque, você pega um tanque, nesse tanque você tem uma salmoura, tá? Uma mistura de água e sal, bem homogeneizada. Se você começa a despejar água limpa dentro desse tanque, e ao mesmo tempo que você despeja, você vai misturando para que essa solução aqui dentro fique bem homogênea, e vai drenando isso através de um furo, eu posso te perguntar, por exemplo, depois de algum tempo, o que vai acontecer. Certo? Você tinha um tanque com água salgada, você começou a jogar água limpa aqui dentro, certo? E para não começar a vazar, essa água também ia saindo. Com o passar do tempo, já que você está jogando água limpa aqui para dentro e tirando água suja, a tendência é que a água aqui dentro se torne cada vez mais limpa, concorda? Sim. Como é que você sabe para, por exemplo, me dizer qual é a concentração de sal dentro desse tanque em qualquer instante de tempo? Eu vou mostrar para vocês, essa é uma das aplicações clássicas assim que a gente faz, que o que você tem aí, na verdade, é uma EDOzinha, linear, inclusive. Tá? Uma outra situação onde essas equações aparecem é, por exemplo, num sistema massa-mola. Bom? Um pistão de um carro, por exemplo, um amortecedor de carro, é um sistema massa-mola. Esses sistemas massa-mola são modelados por equações de segunda ordem, lineares com coeficientes constantes, por exemplo, EDOs lineares. Quando você pensa, por exemplo, você tem uma colôniazinha de bactéria, tá bom? E aí você imagina que essa colônia de bactéria, ela dobra ou triplica de tamanho a cada 2 dias, por exemplo. Tá bom? Essa colônia de bactérias, nesse caso, então, ela vai crescer muito rápido. Triplica a cada 3 dias inicialmente. Só que o que vai acontecer quando ela for ocupando toda a região? Vai começar a faltar alimento. Então, o que acontece nessa situação é que você diz assim, olha, ela cresce muito rápido realmente logo no início, mas depois de um certo tempo, ela tem que estabilizar, porque não tem como mais ela crescer. Ela chega num limiar superior, tá bom? Você pode modelar essa equação, esse problema que eu te relatei aí, através de um modelo que a gente chama de modelo logístico. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo eu sempre colocava logo no começo, mas dessa vez eu deixei para um pouquinho mais à frente, exatamente para quando eu for falar das aplicações. Você modela esse problema que eu relatei para você com uma EDOzinha, que é uma EDO do tipo Y' igual a K, que multiplica Y vezes Y menos 1. Tá? Pode escrever de forma simplificada a equação dessa forma. Isso aqui é chamado modelo logístico. Novamente, uma EDO linear de primeira ordem. Linear não, uma EDO de primeira ordem. Não linear nesse caso. Então, quem foi que me perguntou? Foi eu, Suelen. O Suelen. Então, as aplicações são as mais variadas, certo? É claro que esses modelos acabam sendo simplificações do problema natural, mas, de qualquer forma, são situações bem interessantes mesmo, tá bem? Mas a gente vai ter uma parte do curso, logo depois que a gente estudar algumas técnicas de resolução, que nós vamos abordar apenas esses problemas, tá? Um problema que eu gosto muito, eu costumo brincar de chamar ele de problema de batata quente. Se você cozinhar uma batata, depois que você terminar de cozinhá-la, quanto tempo vai ter que ser esperado? Você vai botar ela em cima de um prato, em cima da pia. Depois de quanto tempo você pode comer a sua batata sem queimar a boca? Colocado assim parece uma brincadeira, mas é um problema que você pode usar
uma formulação física, uma lei física empírica, que diz o seguinte: se a batata ficar em cima de uma mesa e a temperatura em torno estiver em 20 graus, ou se a temperatura em torno estiver em 40 graus, em qual das duas situações você acha que você vai comer a batata primeiro? No lugar a 20 ou no lugar a 40? Ah, 20. No lugar a 20. Quanto mais frio estiver o ambiente, mais rápido a sua batata vai esfriar. Sabe por quê? Porque a gente diz o seguinte: a taxa de variação da temperatura dessa batata, ela é proporcional à diferença de temperatura entre a batata e o ambiente. Quanto mais frio o ambiente, maior vai ser essa diferença de temperatura, mesmo que a temperatura da batata vá diminuindo. E isso é a formulação, quando você fala assim, a taxa de variação da temperatura, está falando da derivada. E aí você tem uma chama lei do resfriamento de Newton. Diz o seguinte, olha, a derivada da temperatura é proporcional à diferença entre a temperatura do ambiente e a temperatura da batata. Uma EDOzinha, nesse caso linear e separável, que modela esse problema da batata quente. Então, não se preocupe, nós teremos a oportunidade de discutir inúmeras aplicações dessas coisas, tá? Daqui a pouquinho mais, tá joia? Beleza, obrigada. Nada. Deixa eu mostrar um exemplozinho aqui das EDOs lineares e depois eu quero discutir com vocês as EDOs separáveis. Então, aqui, ó, um exemplo. Resolva a EDO T vezes Y' mais 2t quadrado Y igual a T, por exemplo. Igual a T. Bom, essa EDO é uma EDO linear. Tá vendo? Ó, o coeficiente de Y' é o T. O coeficiente do Y é o T quadrado, 2t quadrado. E a função f de t aqui é 1. Só que esse T não está... Não, esse T impede esse T faz com que essa EDO esteja fora da forma padrão dela. Então, o que eu vou fazer? Devemos dividir por T primeiro. Devemos dividir por T. Para dividir por T, eu vou admitir que T seja diferente de zero. Note o seguinte, gente. Se T for igual a zero, aqui vai dar 0, 0, 0. Se T for igual a zero, essa equação é trivialmente satisfeita. Qualquer que seja Y, tá? Qualquer que seja Y a solução, para T igual a zero, essa equação já é satisfeita. Então, não tem problema nós admitirmos T diferente de zero. Então, dividindo por T, eu vou ter que Y' mais 2t y vai ser igual a 1. Certo? 2ty vai ser igual a 1. Agora sim, essa EDO está na forma padrão, onde o coeficiente do y' é 1. Tá? A forma padrão, a única coisa que se exige é que o coeficiente do y' seja igual a 1. Isso aqui, então, implica que o nosso fator integrante da EDO, o fator integrante da EDO é o de t igual à exponencial da integral de 2t dt, e a integral de 2t é t quadrado. Tá? Opa. T ao quadrado.
Então, esse daqui é o meu fator integrante. E vejam só o que vai acontecer agora. O que eu vou fazer é multiplicar a EDO pelo fator integrante. Então, multiplicando a EDO pelo fator integrante, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou ter aqui, ó, exponencial de t quadrado vezes y' mais 2t vezes a exponencial de t quadrado vezes y igual a exponencial de t. Mais a exponencial de t igual a exponencial de t quadrado. Observa, gente, então aqui agora o seguinte, olha, esse lado esquerdo, o que eu sei a respeito dele? O lado esquerdo, se eu calculei corretamente o fator integrante, ele vai ser a derivada de y vezes o fator integrante, que nesse caso é a exponencial de t quadrado. Tá? E agora você pode, inclusive, verificar se você calculou corretamente esse fator integrante. Porque, veja, qual é a derivada do produto? A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, correto? Então, aqui, ó, regra do produto. Derivada da primeira, y' vezes a segunda, exponencial de t quadrado, mais 2t vezes a exponencial de t quadrado. O que é isso daqui? Isso daqui é exatamente a derivada da exponencial de t quadrado. A derivada da exponencial é a exponencial vezes a derivada do expoente. Exponencial de t quadrado, a derivada de t quadrado, 2t. Então, isso daqui é a derivada de u'. Isso daqui é a derivada de u vezes y. Então, se você olha, se você escreve isso aqui, você pode verificar se essa equivalência que você desenhou é realmente verdadeira. Basta você derivar. E isso realmente permite que você, tendo calculado o fator integrante equivocadamente, possa se corrigir antes do fim. Tá? Uma vez que você pode, então, ó, derivando esse produto, ver se o resultado dessa derivada é o que você tem aqui à esquerda. Pronto? E aí agora basta integrar. Para concluir, basta integrar. Para concluir, basta integrar. E aqui vai aparecer o problema que eu falei da função, que eu sei que é integrável, mas que eu não conheço uma primitiva para ela. Veja só. Então, aqui, a integral do lado esquerdo vai ser a integral da derivada de y vezes a exponencial de t quadrado. A integral do lado direito vai ser a exponencial de t quadrado, a integral da exponencial de t quadrado. Tá? O lado direito integrando, o lado esquerdo, desculpa, integrando, eu vou ter aqui y vezes t quadrado, y vezes a exponencial de t quadrado. A integral da derivada é a própria função. Quem me diz isso é o teorema fundamental do cálculo. Entretanto, eu não conheço uma primitiva para a função exponencial de t quadrado. Eu não conheço uma primitiva. Não há uma primitiva padrão
Ou seja, não existe uma função dessas que nós trabalhamos com elas, tal que a derivada seja exponencial de t quadrado. Então, numa situação como essa, você pode ainda escrever o seguinte: y de t é igual a exponencial de menos t quadrado, eu já explico, e multiplica a integral da exponencial de t ao quadrado, dt, mais uma constante c aqui. Essa exponencial de menos t quadrado é porque esse cara aqui estava multiplicando, ele iria passar dividindo. Mas aí, ao invés de colocar aqui um denominador, eu posso inverter essa fração trocando o sinal do expoente. Ficaria 1 sobre a exponencial de t quadrado, passa a ser exponencial de menos t quadrado. Como eu disse, essa integral aqui não possui primitiva. Joia, gente? Então, nesse caso, eu teria que escrever dessa maneira. Não teria jeito. Bem, eu poderia fazer uma mudança nessa equação. E aí eu vou deixar ela como um exercício para vocês. Tá? Eu vou deixá-la como um exercício. Eu poderia mudar ligeiramente essa EDO e escrevê-la assim, olha. Eu poderia escrevê-la assim. Y' t vezes y' mais 2t quadrado y igual a t quadrado. A equação que eu acabei de resolver aqui era igual a t. Passando agora para essa outra equação, você passa a ter y' mais 2t y igual a t. E esse t que sobrou aqui vai resolver esse problema da integração. São equações diferentes, tá, gente? Mas essa daqui eu consigo resolver de forma explícita. Vocês vão mostrar para mim que o resultado dessa EDO é y de t igual a exponencial de menos t ao quadrado, que multiplica exponencial de t ao quadrado sobre 2 mais c. Tá? Façam os cálculos, vocês vão ver. De outra forma, eu ainda poderia escrever isso daqui como 1/2 mais c vezes a exponencial de menos t quadrado. Tá? Aqui, ó, exponencial de menos t quadrado vezes a exponencial de t quadrado vai dar 1. Então, resulta disso daqui. Joia? Perguntas aqui, pessoal, sobre esse exemplo que eu acabei de resolver, sobre o fator integrante. Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no olho de vocês. Alguma pergunta, gente, a respeito? Tranquilo, beleza. Então, vamos lá. Já que o Fabrício falou que está tranquilo, vamos tocar o bonde. Para as EDOs separáveis, vamos fazer uma linha aqui agora. Veja só, a ideia de fator integrante, resolve completamente as EDOs lineares de primeira ordem, tá? Eu mostrei aqui um exemplo para vocês, nos vídeos tem uma série de outros exemplos, mas o fator integrante resolve completamente as EDOs lineares de primeira ordem. Resta, então, as EDOs que são não lineares. E aí, então, o que acontece é que você tem uma série de técnicas que se aplicam a um determinado tipo de equação. Então, para resolver uma EDO separável, você aplica uma técnica. Para resolver uma EDO exata, você aplica uma outra técnica. Para resolver uma EDO de Bernoulli, você aplica uma outra técnica. Sempre tentando resolver, principalmente as EDOs que são não exatas. Sempre tentando resolver as EDOs que são não lineares. O objetivo, então, é resolver EDOs que não sejam lineares, porque as lineares a gente já sabe resolver usando o fator integrante. Tá?
Então, nesse sentido, vejam só, uma EDO separável é uma EDO que pode ser escrita da seguinte maneira: y' igual a f de t vezes uma g de y. Ou ainda, uma y' vezes g de y igual a uma f de t. Ou ainda, as maneiras de você escrever uma EDO separável são diversas. Y' igual a uma f de t sobre g de t. Tá? F de t sobre g de t. Na verdade, qualquer que seja a forma como você expressa, qualquer uma dessas três, elas são equivalentes entre elas, excetuando os pontos onde os denominadores que possam aparecer sejam nulos, tá? Porque aí você tem uma situação particular, mas tirando os casos onde os denominadores que apareçam sejam nulos, você tem a equivalência entre essas formas. O que acontece é que, na maioria das vezes, as EDOs separáveis, elas não vão ser dadas imediatamente dessa maneira para vocês. Você vai ter que manipular a expressão, tá? A fim de transformá-la efetivamente numa EDO separável. Ou, melhor dizendo, expressá-la de uma forma em que você reconheça como uma EDO separável. Veja só esse primeiro exemplo, então. Se eu escrevo para você y' mais y igual a zero, obviamente essa equação não está nesse formato. Mas aí eu posso te perguntar, essa EDO é separável? E para você me responder se sim ou se não, você deve ser capaz ou de transformar essa equação numa expressão similar àquela, a uma dessas, ou então mostrar que não é possível transformar essa expressão numa expressão como aquelas outras lá de cima. Mas nesse caso, observe que você pode fazer a seguinte manipulação. Antes de continuar, essa EDO é linear? Sim ou não? Essa EDO é linear? Sim ou não? Ela é linear porque é uma soma, não é um produto entre Isso, eles. e porque os coeficientes aqui são 1, né? Ela é uma EDO linear, mas é uma EDO que também será separável. Veja só. Eu posso escrevê-la como y' igual a menos y. E se você olhar para essa expressão, você, por exemplo, já pode identificar essa expressão como uma expressão similar a essa aqui de cima, onde a função g de y é igual à própria y e a função f de t é igual a menos 1. Tá? Mas essa equação ela é mais facilmente resolvível, ela precisa, na verdade, ser reescrita da seguinte forma: y' 1 sobre y vezes y' igual a menos 1. Essa maneira de expressar é semelhante a essa aqui. Então, note, você pode ir brincando com essas expressões, tá? Mas, ao fim, você vai precisar sempre desse tipo de escrita para poder resolver uma EDO separável. E por quê? Porque uma vez que você escreva dessa forma, mais uma vez, integrar a equação irá resolvê-la para você. Eu vou mostrar nesse exemplo particular que eu comecei aqui, ó. Então, essa EDO, a princípio, estava escrita dessa forma, mas você pode reescrevê-la assim, e dessa maneira você já pode afirmar que ela se encaixa na definição de separável. Mas eu ainda posso reescrever essa mesma equação dessa maneira, agora aqui admitindo
y diferente de zero. E se y for igual a zero, ela também já satisfaz a EDO original, sem problema. Mas por que eu escrevi ela dessa forma aqui? Tá? Por que é importante escrevê-la dessa maneira? Se você olhar para essa expressão aqui, pessoal, a gente olha para ela e vê o seguinte. A expressão foi separada no membro que é um produto de y' por uma função g de y, e no membro oposto, você tem uma função que depende apenas da variável t. Então, aqui, a ideia de separação da variável aparece claramente. Do lado esquerdo, você tem apenas a variável y, do lado direito, você tem apenas a variável t. Tá? E aí, agora, se eu integrar essa equação, integrando essa equação, o que eu vou ter? Integrando eu vou ter o seguinte, a integral do lado esquerdo é a integral de 1 sobre y vezes y' dt. A integral do lado direito, note, a função f de t é uma função conhecida, porque ela é dada na equação. Então, essa integral aqui não representa qualquer dificuldade para ser calculada, exceto as dificuldades operacionais de se integrar uma função. E do lado esquerdo, eu posso fazer uma mudança na variável de integração. Entendendo que y é uma função y de t, então o diferencial de y da nova variável de integração vai ser igual a y' de t dt. Veja, então, gente, que esse produto que apareceu aqui, ó, y' de t dt, é o meu novo diferencial de integração. Isso daqui, então, me permite escrever aquela identidade ali de cima como sendo a integral de 1 sobre y, 1 sobre y dy, igual a integral de menos 1 dt. Eu escrevi aqui f de t, mas não é f de t, não. Aqui é menos 1. E agora, essas duas integrais, eu sei resolvê-las. Ou então eu posso ter alguma dificuldade, mas eu já passei por elas. Eu sei onde estão os atalhos, eu sei onde Então, integrando agora, a integral de 1 sobre y vai dar ln do módulo de y, eu vou ser meio cri-cri aqui, mais uma constante C1. Eu não vou falar isso, não. Não, tudo bem, já comecei, deixa aí. E a integral do menos 1 vai ser igual a menos t mais uma constante c. 2. Essa expressão ela já é uma solução da EDO, mas é o que a gente chama de uma solução implícita, e que, nesse caso, ela pode ser explicitada. Eu preciso eliminar esse ln que aparece aqui na solução. Tá? Eu preciso eliminar esse ln. Mas antes, vamos falar dessas constantes. C1 é uma constante arbitrária, C2 é uma constante arbitrária. Eu poderia escrever essa identidade como sendo ln do módulo de y igual a menos t mais C2 menos C1. Agora, vejam bem, pessoal. C2 é uma constante arbitrária. C1 é uma constante arbitrária. Isso daqui, no fim das contas, é também uma constante C arbitrária. Então, o mais comum, quando nós estamos trabalhando com isso, é você negligenciar essas constantes. Vai aparecer uma constante nessa integração que você está realizando.
Basta você escrever, então, essa integral aqui, na maioria das vezes, a gente vai escrever ln do módulo de y igual a menos t mais c. Entendendo que as constantes que aparecem sendo arbitrárias, a sua diferença continua sendo uma constante arbitrária. Tudo bem? Mas então a questão importante aqui é como eliminar esse logaritmo e basta calcular a exponencial. Basta calcular a exponencial para eliminar o logaritmo. Então, calculando a exponencial do lado esquerdo, eu vou ter exponencial do ln do módulo de y igual a exponencial de c menos t. Aqui, veja só, gente, a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, aqui vai ficar a exponencial de c vezes a exponencial de menos t. E uma vez mais, essas constantes começam a se manipular. A exponencial do ln, como a exponencial e o logaritmo são inversas, uma elimina a outra, então vai aparecer aqui módulo de y. E do lado direito, essa exponencial de c aqui vai virar uma outra constante, c', tá? Não preciso calcular a exponencial de menos c. Vai aparecer uma constante, exponencial de c. Nesse caso aqui, uma constante positiva. Resta agora só a gente eliminar esse módulo, e aí eu lembro o seguinte, o que é o módulo de um número? O módulo de um número é igual a ele mesmo, caso positivo. E é igual a menos ele, caso ele seja menor do que zero. Então, o que acontece? Ou isso daqui é a própria y, ou isso daqui é igual a menos y. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, y é igual a... Vou abrir aqui um colchetes novamente. C' vezes a exponencial de menos t, quando y for maior do que zero, ou é igual a menos C' vezes a exponencial de menos t, quando y for menor do que zero. De qualquer forma, pessoal, seja com essa expressão, ou seja, com essa de baixo, eu posso, sem problema algum, dizer o seguinte, portanto, y de t é igual a uma constante, vezes a exponencial de menos t. Uma constante, mas o c você já não usou? Tá, não é a mesma constante, mas continua sendo uma constante arbitrária. Então, se você quiser diferenciar, tudo bem, pode diferenciar. Mas é constante, pronto, e acabou. Bom, essa daqui, então, é a solução da nossa EDO. Tudo bem? É a solução da nossa EDO. Perguntas aqui, gente? Eu não entendi. Uma EDO separável, só um minutinho, quem está me perguntando aí, quem é que estava falando? Fabrício? Ô Fabrício, me dá só um minutinho. Veja bem, pessoal, toda vez que você for resolver uma EDO separável, vai aparecer essa mudança de variável aqui. É essa mudança de variável que vai te permitir integrar do lado do y, apenas em relação a y, tá? Então, ela é bem importante. Uma outra coisa importante que aparece aqui, ó, essa integral de
1 sobre y, ou de y' sobre y, de u' sobre u, a integral disso é sempre ln do módulo, tá? Ó, vou botar até uma caixinha aqui para lembrá-los disso. Vou escrever de outra cor, inclusive, escrever de azul aqui. Ó. A integral de y' sobre y dt é igual a ln do módulo de y mais uma constante. E aí vou grifar isso aqui de vermelho para vocês. Que é importante, a gente vai usar muito essa identidade. Fabrício, pode falar agora, rapaz. É só uma dúvida ali do porquê que ficou módulo de y ali, eu não entendi o... Tá. É porque a derivada veja só. A derivada de 1 sobre y, quando y é maior do que zero. E a derivada de... Não, desculpa. A derivada do ln de y só faz sentido quando y é positivo, certo? Sim. Porque o logaritmo só está definido para y positivo. Mas y sendo uma função, o Fabrício, y pode ser negativo também. Então faz todo sentido você se perguntar o seguinte: qual é a derivada do módulo do ln de y? Desculpa, qual é a derivada de ln do módulo de y? E você vai ver que essa derivada é sempre 1 sobre y. Tá? Só você fazer o cálculo aqui, ó. A derivada do módulo de y é igual a 1 se y for maior do que zero, ou menos 1 se y for menor do que zero. E é isso que vai fazer a diferença. Então, deixa eu anotar aqui embaixo, de azul. A derivada do ln do módulo de y, tá? Seria 1 sobre o módulo de y, a derivada do logaritmo é 1 sobre a função, vezes a derivada da função de dentro. Regra da cadeia. Agora vamos lá. Se y for maior do que zero, essa derivada aqui dá 1. Mas se y for maior do que zero, isso daqui é 1 sobre y. O resultado disso, então, se y é maior do que zero, é 1 sobre y. Tudo bem? Agora vamos admitir que y seja menor do que zero. Se y é menor do que zero, isso daqui é menos 1 sobre y. Y menor do que zero vai ficar negativo. E a derivada do módulo de y, quando y é menor do que zero, é menos 1. Então, menos vezes menos dá mais. Ou seja, o resultado dessa derivada, quando y é positivo, dá 1 sobre y. E quando y é negativo, também dá 1 sobre y. Então, se a derivada do ln do módulo de y é 1 sobre y, a integral de 1 sobre y é o ln. Tá? ln do módulo. Tudo bem? É uma propriedadezinha lá do cálculo 1 mesmo, mas o que justifica aquela expressão que eu escrevi lá em cima é exatamente esse fato aqui. Joia? Joia. Depois você pensa um pouquinho. Pega e escreve y maior do que zero. Se y é maior do que zero, isso daqui é 1 sobre y. E se y é maior do que zero, o módulo de y sendo y, a derivada de y vai dar 1. Tá? Ô, diacho, eu estou escrevendo bobagem aqui. Aqui eu escrevi y, t, mas não é t aqui não, peraí. Deixa eu só consertar aqui. Aqui é dy, não dt. dy. Oh, minha nossa. dy.
Tá? Depois você faz essa continha com cuidado para você se convencer. Se você não se convencer, a gente volta a conversar. Tá joia? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Professor, Oi. ali na parte de cima, na hora de Aonde? um pouco mais para cima, na hora de modificar a equação para adequar as possíveis as propriedades, né? Certo, aqui. Isso. Ali, se a gente não assumisse ainda de ficar 1 sobre y e usássemos y elevado a menos 1, Problema nenhum. É a mesma coisa. Quem foi que me perguntou? Isabel. Ô, Isabela, é a mesma coisa, né? 1 sobre y é igual a y elevado a menos 1. A integral, essa expressão aqui, você poderia escrever ainda. A integral, até anotar aqui nesse cantinho aqui em cima, a integral de y elevado a menos 1 vezes y' dt também é igual a ln do modo de y mais c. E por quê? Porque y elevado a menos 1 é igual a 1 sobre y. Sim, a minha dúvida é em relação, por exemplo, o expoente ali a gente consegue verificar que é um expoente negativo. Isso não altera a linearidade da equação, não? Ah, entendi a sua questão. Entendi a sua questão. Realmente, quando você escreve ela nesse formato, escrever a equação nesse formato, ela não está mais linear. Mas veja, Isabela, aqui um detalhe sutilíssimo. Essas equações elas não são as mesmas. Essa e essa são equivalentes. Essa e essa só é equivalente quando y. Isso é um detalhe, é uma sutileza enorme. Essas duas equações elas não são iguais, elas não são a mesma equação. Elas só são equivalentes quando y é diferente de zero. Então veja, pode parecer uma filigrana, é uma filigrana. Não sei se você conhece essa expressão. Filigrana é algo muito, quase que insignificante, tá? Um sinônimo. Mas é um detalhe que vai dizer o seguinte: pô, como é que uma EDO que antes era linear, agora não é mais linear? Porque elas não são as mesmas. Elas são equivalentes caso y seja diferente de zero, mas elas não são as mesmas. Tá bem? Você tem completa razão ao olhar para isso daqui e perceber que essa EDO não é linear, e ela não é linear, do jeito que ela está escrita aqui. Mas ela veio de uma EDO linear. Sim, ela veio, mas houve uma simplificação ao afirmarmos y diferente de zero. Tá? Tudo bem? Entendi, obrigada. Pode parecer uma loucura, né? E você pode resolver essa EDO usando o fator integrante. Resolver essa EDO pela EDO separável. E você vai chegar na mesma solução. Tá? Você vai chegar na mesma solução para elas. Tudo bem? Beleza. Ô Suelen, eu vou ficar te devendo resolver um exemplo. Eu vou ficar te devendo resolver um exemplo completo sobre a história do intervalo de validade, tá bom? Mas eu vou te falar, vou te mostrar, vou falar para você qual é a definição do intervalo de validade para tentar te ajudar nesse sentido. Foi a primeira dúvida que você me colocou lá no início da aula. Suelen, e para vocês outros todos, é claro. O que é o intervalo de validade? Primeira coisa sobre o intervalo de validade é que o intervalo de validade você só pergunta a respeito dele quando você está resolvendo um problema de valor inicial, tá bom? O intervalo de validade você só procura quando você está resolvendo um problema de valor inicial. E o que é o problema de valor inicial? Lembrem-se lá da aula de quarta-feira, um PVI é uma EDO adicionada de uma condição inicial. Por exemplo, isso daqui é um
problema de valor inicial. Tá joia? Então, o intervalo de validade é apenas para a solução de um problema de valor inicial. Esse intervalo de validade, ele é definido da seguinte forma. Ele é um intervalo que contém a condição inicial dada para o PVI, ele contém o x0 da condição inicial, e ele é o maior intervalo onde tanto a solução quanto a derivada da solução estejam definidos, tá? Tanto a solução quanto a derivada estejam definidos. Esse exemplo aqui, nós já calculamos, por exemplo, a solução desse problema. Então, eu vou olhar, mas aqui é um problema... Está aqui, ó, a solução é essa função aqui. Essa função exponencial de menos t, ela é definida para todo número real. A derivada dessa função vai continuar sendo a exponencial de menos t. Então, para esse intervalo, para essa EDO, para esse PVI, qual é o intervalo de validade? Bom, já que a solução está definida para todo número real, e já que a derivada está definida para todo número real, o intervalo de validade é o intervalo inteiro, o conjunto dos números reais inteiro. Tá? Mas numa situação menos trivial, eu poderia te dar esse exemplo aqui, ó, e era o exemplo que eu ia resolver com vocês. Deixa eu pegar aqui. Y' igual a 2x mais 1 sobre 3y ao quadrado menos 3, onde y de 0 é igual a 0. Esse PVI aqui. A solução desse PVI, eu vou pedir que vocês façam como um exercício. A solução desse PVI vai ser essa equação aqui, ó. Vou pegar aqui, ela está anotada, que é y ao cubo menos 3y menos x quadrado menos x igual a 0. Agora, eu preciso te dizer o seguinte, essa solução é uma solução que não é uma solução explícita, como essa aqui, por exemplo. Então, eu te pergunto, a solução y desse problema, ela está definida onde? A derivada está definida onde? É uma pergunta difícil, mas complicada de ser respondida. Para a solução, para eu dizer para você onde essa solução está definida, eu vou ter que interpretar essa equação da seguinte forma. Eu vou pensar aqui que isso é um polinômio cúbico, tá? Na variável y. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Se eu atribuir valores de x, qualquer que seja o valor de x que eu atribuir, eu consigo calcular um valor de y correspondente? Se a resposta for sim, significa que para qualquer valor de x, existe um valor de y correspondente. Se existir algum valor de x para o qual eu não consiga calcular o valor de y, então significa que o domínio da solução não está definido para esse valor de x. Mas aí, nesse caso, tá, a solução, o domínio de y, vai ser todo o conjunto dos números reais. E eu vou tentar explicar rapidamente, eu vou retomar esse exemplo na semana que vem. Na verdade, eu acho que eu falo desse exemplo no meu vídeo, tá? O domínio de y aqui vai ser o conjunto dos números reais inteiro. Por quê? Porque todo polinômio cúbico possui pelo menos uma raiz real. Tá?
todo polinômio cúbico possui pelo menos uma raiz real. Então, se você atribuir valores para x, essa equação é uma equação cúbica na variável y. É um polinômio cúbico na variável y. Sendo um polinômio cúbico na variável y, para todo valor de x, sempre existe um y correspondente. Eu sempre consigo calcular o y correspondente. Por essa razão, o domínio da solução y é o conjunto dos números reais inteiro. Agora, se você olhar para essa derivada aqui, ó, se você olhar para essa derivada, você já observa que você tem um quociente definindo essa derivada, embora o denominador dependa de y. Veja, então, que esse quociente tem que ser diferente de zero para que y' esteja definida. E se 3y ao quadrado menos 3 tem que ser diferente de zero, significa que y tem que ser diferente de mais ou menos 1. Isso aqui já te dá uma pista, então, para dizer o seguinte, olha, o domínio da derivada não é um conjunto dos números reais inteiro. Então, se o valor de y for igual a 1, ou se o valor de y for igual a menos 1, quais vão ser os valores de x que eu encontro aqui? Quais vão ser os valores de x correspondentes? Tá? Então, é nesse sentido que você vai caminhar para ver o seguinte, olha, para y igual a 1, não existe valor de x. Verifica isso para mim. Eu vou gerar um PDF disso daqui para vocês, e aí vocês vão poder fazer essas contas. Para y igual a 1, não existe valor de x. Dado pela solução. Tá? Essa solução aqui de cima. Ó. Se você substituir y igual a 1 aqui, tá? Se você substituir x igual a 1 aqui, você não vai encontrar y igual a 1, você não vai encontrar nenhum valor de x que satisfaça a equação. Por outro lado, para y igual a menos 1, quando você substituir lá, para y igual a menos 1, você vai ter o seguinte, olha, substitui y igual a menos 1 nessa equação e você vai ter a equação menos 2 menos x quadrado, menos 2 não, mais 2. Mais 2 menos x quadrado menos x igual a 0. E aí você vai ver que, nesse caso, x vai ser igual a menos 2 ou x igual a 1. Então, veja só, concluindo. Está aqui o conjunto dos números reais. A sua solução está definida para todo número x real. Por outro lado, a derivada ela está definida apenas para os números x diferentes de menos 2 e 1. Então, na verdade, você tem aqui, ó, o conjunto dos números reais sendo dividido em 3 intervalos, que é o intervalo que vai de menos infinito até menos 2, o intervalo que vai de menos 2 até 1, e o intervalo que vai de 1 até mais infinito. 3 intervalos. Então, qual é o intervalo de validade da solução? O intervalo de validade vai ser um desses 3. Por quê?
Nesse intervalo, a derivada está definida. Nesse intervalo, a derivada está definida. Nesse intervalo, a derivada está definida. Em todos eles, a sua solução também está definida. O que vai definir, o que vai determinar qual deles é o intervalo de validade é a última condição, que é a condição de que o valor inicial, x0 igual a 0, x0 igual a 0, nesse caso, x0 igual a 0 está em qual dos três intervalos? X0 igual a 0 está em qual dos três intervalos? X0 igual a 0 está nesse intervalo aqui do meio. Tá? Então, qual é o intervalo de validade da solução? Exatamente o intervalo menos 2. Joia? Eu sei que ficou corrido, ficou meio confuso, mas eu resolvo um exemplo como esse naquele vídeo sobre as EDOs separáveis, tá, o Suelen? Assiste lá o vídeo, porque eu falo, se eu não me engano, eu resolvo exatamente esse exemplo lá, tá? Dá uma olhadinha lá, que ele tá mais bem explicadinho. Mas só para você ter uma ideia, para não ficar tão vago. O intervalo de validade é o maior intervalo onde a solução, onde a derivada estão definidos e onde a condição inicial pertence. Tá bem? Beleza, então, professor, obrigada. Eu, assim, eu tava na parte teórica, eu até tinha entendido, eu tava mais com dificuldade na O prática cálculo, mesmo. né? Porque ali tem nesses problemas tem certos, tem uns detalhes adicionais, tá? Porque, por exemplo, essa ideia do polinômio cúbico ter sempre raiz é determinante para você entender o porquê que a solução tem domínio no conjunto dos números reais inteiro. Se fosse, por exemplo, um polinômio do segundo grau, não seria para todo valor de x, tá? Porque se fosse, por exemplo, y ao quadrado menos y mais x ao quadrado mais x igual a zero. Aí vão ter valores de x para os quais a equação do segundo grau em y não tem raiz. Então, existem valores de x que vão fazer com que o domínio o domínio da solução não seja o conjunto dos números reais inteiro. Mas quando você tem um polinômio cúbico, na verdade, um polinômio de grau ímpar, qualquer que seja o grau ímpar do polinômio, sempre assegura que esse polinômio tem pelo menos uma raiz real. Para os polinômios de grau par é o contrário. Polinômios de grau par podem não ter raízes reais. Tá bem? Mas aí, então, olha, assiste lá o vídeo sobre as funções separáveis, que eu já botei para vocês na sexta-feira, que eu faço uma abordagem sobre isso também, tá? Beleza. Eu tô com uma dúvida aqui, só pensando aqui, vamos supor que na solução eu também tivesse algumas restrições, e aí eu teria que pegar uma interseção de um intervalo que compreende tanto a solução quanto a derivada e a E que condição contém a inicial. condição inicial. Exatamente. Exatamente. Então, Então, você eu faz, tenho que pegar uma sabe interseção quando você desses três. estuda, é um estudo de domínio mesmo que você está fazendo, tá? É exatamente um estudo de domínio. Então, você encontrou as restrições para o domínio da solução, encontrou as restrições para o domínio da derivada, faz a interseção, e aí você vai ter, nesses intervalos, tanto a função quanto a derivada estão definidas. Em qual deles está a condição inicial? Pronto, esse daí é o domínio de validade. Beleza, obrigada. De nada. Ô, gente, eu tinha preparado uns gráficos para mostrar para vocês, mas nosso tempo já estourou, tá? Então eu vou terminar por hoje, mas de qualquer forma, o appletzinho do GeoGebra, que eu gerei os gráficos, eu vou disponibilizar amanhã também, amanhã ou na sexta-feira, para vocês lá via Siga, tá? Então eu coloco o linkzinho para o applet, aí vocês podem ficar brincando com os gráficos. São soluções de algumas EDOs que a gente viu hoje, tá? E outros gráficos também, aí vocês podem começar a ficar brincando. Vou postar também o vídeo da aula e também essas anotações que eu fiz, tá bom? Certo. Beleza? Gente, então, uma boa noite para vocês, um bom descanso. E até quarta-feira da semana que vem. Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa até noite. quarta. Tchau, tchau. Até.